vamos para a passagem da mulher adúltera. Lá em Levítico 20:10 diz o seguinte: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quando nós vamos em Mateus 5, diz o seguinte: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhes digo, prestem bem atenção nisso aqui, tá? Qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de mulher deverá dar-lhes certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E olha que interessante, se você unir esse início que ele fala, que só de desejar alguém já cometeu adultério com ela no seu coração, e aquilo que é colocado aqui embaixo, qual de vocês nunca adulterou? Compreendem o nível? Isso aqui é pesado, né? Você não vai ficar falando isso aqui. Mas qual de vocês nunca então cometeu adultério com a tua mente? Então, compreendem que quando você acusa pessoas também, fulano ele se divorciou lá, então ele vai casar com alguém e já vai comer. Todos nós em si já fomos adúlteros em algum momento, em algum nível. Então, digamos que todos poderíamos nos separar de nossos cônjuges. Só que não é assim, né? A gente tem que estar o quê? Pedir perdão a Deus e estar firme, não é verdade? Então, compreendem que é um nível que você tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio de falar, não, realmente. E aí, olha que interessante. Continuando sobre essa passagem, né? A gente pode chegar lá na outra passagem sobre que Deus ele pode perdoar o adúltero. Tá? Vale a pena que tem aqui, ó. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Tá? E aí ele diz o seguinte: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Só que preste atenção que eles trouxeram uma mulher. Mas cadê o outro adúltero também, né? Só ela. Ou seja, não está cumprindo o Levítico, né? Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de que ele, negasse a lei mosaica. Como eu disse, Jesus jamais negou ponto a ponto do que está lá. Só que ele vem propor o quê? O perdão, a misericórdia. E ao mesmo tempo mostrar que todos nós estamos falhos. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Continuou escrevendo. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Aí, o grande ponto aqui. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vá e não peques mais. Né? Mais. Às vezes eu leio aqui que tem umas passagens também que diz, tudo está em espanhol, desculpa, falei mais, né? Mais. Agora vá e abandone sua vida de pecado, né? Ou seja, Deus pode perdoar o adúltero, tá? Vale a pena salientar que Jesus provavelmente colocou o quê? A própria lei mosaica ali no chão, passagem de Levítico, mostrando que eles estavam fazendo apedrejamento de maneira ilícita, porque ambos tinham que estar ali, tanto o homem como a mulher. Né? E ainda ele colocou o quê? Propôs o quê? O perdão, mostrando que, mesmo que há uma lei para isso, que te mostra o teu erro, tá? Quando a Escritura fala sobre a maldição da lei, não significa que a lei é maldita, gente. Mas é porque ela mostra o teu erro. Só que Deus, ele nos deu o quê? Jesus como nosso advogado, com aquele que te propõe o quê? Mudança.
Arrependimento, se você se arrepende, então venha como estás. Por isso que se vocês, dependendo da situação que vocês se encontram, quem estiver ouvindo essa live, mude sua vida a partir do dia de hoje. E daqui faça um memorial temporal com Deus, ou atemporal, diria, né? Fala, Pai, me perdoe, eu tenho essa situação, tenho outro casamento, tenho filhos já, ou tenho outro tipo de... todo um compromisso, é difícil para mim, hoje eu quero, a partir daqui, iniciar. Perdoe meus pecados, minha ignorância, tudo que eu fiz antes. Compreendem? Bom, vamos dar continuidade. Sendo que com a mente já pecamos, mas Deus nos perdoa, significa que, em resumo, mesmo alguém que constituiu outra família, mas se arrependeu de seu erro de adultério, este pode ser perdoado e chegar a como está e permanecer firme em Deus em seu estado presente. Ou seja, o que eu quero dizer, assim como Deus também nos perdoa constantemente, porque só com a mente já algo é executado, porque no mundo espiritual, no mundo quântico, você já executa. Então, qual de vocês é isento? Ninguém, né? Nós, como humanos, somos falhos em tantas coisas. Né? Por quê? Porque nós não temos a capacidade perfeita hoje na nossa carne, no nosso ser. Né? Nós temos as coisas corrompidas na nossa mente. Né? Um dia, tudo isso vai ser, digamos assim, de outro nível, num outro nível. Tá? Inclusive, em Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4, mostra que, preste bem atenção nessa passagem que eu vou fazer a leitura aqui, aqui já mostrava que nem toda pessoa que ela tinha um tipo de separação, se ela tinha uma mudança ou tinha uma vida ali, que a partir daquele momento ela era correta, ela não necessitava ser apedrejada e ser considerada adúltera. Prestem bem atenção. Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4 diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que veja algo ilícito nela, por nela encontrar algo indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Ou seja, alguma coisa, o termo lá, tá, como tradução, seria algo indecente. Alguma coisa indecente ela faz. E esse homem vê, então, que ela, né, lembra que Jesus falou por causa da rebeldia de vocês, vê que algo ali não é lícito, não é bom. Ok. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, aí sim, olha, prestem bem atenção. Ou seja, ela se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, ou seja, há uma continuidade, tá, pessoal? Se ela ficasse com esse homem aqui tranquilo, autorizado. Ela pode ter uma mudança de vida, Deus o quê? A perdoa aí, ela teria uma mudança de vida. Só que aqui você percebe que alguma coisa aconteceu, né? E lhe a der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, tá? Aí diz, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la. Vamos dizer que aí o cara lá que já tinha se separado dela, e ela já ficou com outro, e aí eu falo assim, não, vou lá voltar, tentar ficar com ela. Aí era interessante que a escritura diz que não, aí ele não podia ficar com ela, mas é importante salientar aqui tinha uma permissão, compreende? E aí diz o seguinte, para que seja, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Pai, perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Aí você fala, por que contaminada, Samuel? Lembra a questão que eu falo da telegonia, gente? Principalmente a mulher, ela é como uma esponja, e ela absorve a questão a parte genética do homem, do marido. E aí isso traz algo, energeticamente traz confusão. Samuel, por que existia a lei do levirato se, então, uma pessoa, o homem morria, e o irmão, ele poderia tomar essa irmã? Porque há compatibilidade genética. Aí ele poderia tomá-la para cuidar dela, né, claro, sustentá-la, e há uma compatibilidade genética porque era irmão. Olha que interessante. Mas não outro que já é de outro tipo de gene, de família. Há uma diferença. Compreendem? Até a lei do levirato tem a ver com a questão da telegonia, compatibilidade. Se vocês não sabem o que é telegonia, né, eu farei uma live só sobre esse assunto, telegonia, microquimerismo, tá? Aí a gente vai falar um pouco sobre sistemas espinhosos, né? Mas onde é o que ocorreu com a humanidade, gente. Quando o fruto do conhecimento do bem e do mal foi consumido, Eva, por ter ficado com Satanás, ela fica com os dados genéticos do caído.
em si. Por isso que a nossa natureza, ela está caída. Porque mesmo quando Abel, que é da parte de Adão, da fecundação de quando Adão também fica com Eva, nasce o quê? Há uma superfecundação heteropaternal, gêmeos de pais diferentes. Só que toda a humanidade, ela tem, por telegonia, dados genéticos também de Satanás. Então a humanidade, a natureza humana, ela está imperfeita. Compreende? Ela ficou imperfeita. Leva a isso. Por isso que nós temos que ter corpos de ressurreição para que essa natureza nunca mais ela tenha continuidade de existência. Essa questão de dados, né? Há uma coisa muito importante naquilo que Deus ele fala sobre a união de um casal, de um homem e uma mulher. Né? As pessoas não têm a noção de como isso é importante. É um rito, é uma coisa muito profunda, que é pura nas coisas de Deus.